Olá, sejam muito bem-vindas ao 6º episódio do Vestidas de Fé. Eu sou Suzy Cleide e hoje nós iremos conversar com vocês sobre um tema muito importante, que é sobre quando o cansaço rouba a esperança e como organizar a rotina para ter equilíbrio e paz. Peraí, Suzy. Tô chegando, menina. Uai, hoje você trouxe uma mala? Sim, tá tão pesada. Nossa, Ju, o Ah, que você tem dentro dessa mala? menina, aqui dentro dessa mala tem tudo que tem me cansado ultimamente. A rotina tá tão pesada. É cuidado com os filhos, é casa, é o ateliê. Tô tentando ser fitness também. E às vezes tá tão difícil carregar esse peso aqui. Eu tô vendo no seu olhar que você tá exausta. Pois é, e tem dia que eu penso assim que eu não vou conseguir, sabe, Suzy? Mas eu tento carregar. Tá pesado, menina, mas eu tô aqui Você tá tentando. tentando dar conta de tudo. Tô, né? tô tentando dar conta de tudo, tô tentando ver se eu consigo, né? Mas tem dia que a gente consegue, tem dia que a gente não consegue. E tem dia que eu só queria, sabe o quê? Só deitar e ficar quietinha, E pelo menos. relaxar. Pra poder repor as energias, Sim, né? sim. Nesse momento, nós só fizemos aqui uma encenação para mostrar o conteúdo do episódio de hoje. Eu sou Juliana e nós vamos agora, né, Suzy, organizar o nosso Sim. cenário para o cenário oficial. Vamos tirar essa mala daqui para a gente conversar um pouquinho com vocês. Eu já passei por momentos que, mesmo eu orando, servindo, eu me sentia esgotada. Era como se a minha fé enfraquecesse. Tinha dias que eu estava tão exausta que eu pensava, será que esse é mesmo o plano do Senhor para a minha vida? E eu acredito, Ju, que muitas mulheres que estão nos assistindo nesse momento, elas vivem essa realidade. Da correria de trabalho, filhos, de esposa, no trabalho fora, né? Eu acredito que elas vivem nessa correria e é como se, parece que quanto mais nós damos de nós, menos sobra para nós. E esse cansaço tem tomado conta das nossas vidas, na nossa rotina diária. E muitas vezes a gente se sente assim até desesperançada, enfraquecida. E o pior que não é só um cansaço físico, é emocional, é espiritual. Parece que orar se torna-se um esforço gigante. Parece que a gente está sem força, que a gente não é capaz. A gente pegar, dobrar os nossos joelhos, é como se a gente estivesse enfrentando uma grande guerra, porque não está conseguindo por causa da rotina da vida. Na verdade, Ju, é normal em algum período da vida a gente sentir isso, mas isso não quer dizer que a nossa fé acabou. Não quer dizer que a nossa força esgotou. O que nós precisamos é ir recarregar como um celular, recarregar a nossa bateria onde? Na presença do Senhor. Ainda que muitas vezes, como você falou, a gente se sente desmotivada a orar. Parece que orar é pesado, orar é um sacrifício, orar é um peso, mas mesmo assim a gente tem que vencer aquele cansaço, vencer aquele desânimo e ir para a presença do Senhor e tirar aquele momento com o Senhor. E por incrível que pareça, esses momentos que a gente vai dessa forma para a presença do Senhor é quando a oração ela se torna mais fervorosa, é quando a oração ela se torna mais impactante na nossa vida e a gente levanta descansado, renovado, revigorado da presença do Senhor. E tem vezes também, Suzy, que a gente ir diante da presença do Senhor, às vezes não precisa nem de palavras. Não. É só você estar ali na presença do Senhor. Tem dias que vai ter só choro, tem dias que vai ter silêncio. Mas o Senhor, Ele está vendo o nosso esforço de estar ali na presença dEle. Não é necessário palavras eloquentes. Claro, é muito bom, muito lindo você conseguir se expressar diante do Senhor. Mas a gente sabe que nem sempre a gente consegue. Mas o importante é colocar esse relacionamento com o Senhor em prioridade, né? Largar a rotina assim, cheia de afazeres e ali encontrar com o Senhor e estar com Ele. Na verdade, Ju, a gente não tem que esperar ter tempo, porque a gente nunca vai ter. Não, nunca. É priorizar, como você falou, é prioridade, porque a própria palavra do Senhor diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Eu sou prova viva de que, é um pequeno exemplo que eu vou usar aqui, quando a minha rotina está muito corrida, porque tem dia que está mais. Quando está muito corrida, eu digo assim, eu tenho que orar, eu tenho que tirar meu momento com Deus. E eu não quero saber
os compromissos que eu tenho a cumprir, o que eu tenho a fazer, eu vou tirar meu momento com Deus. E parece que a partir do momento que eu levanto da oração, parece que as coisas começam a se encaixar tudo perfeitamente no seu tempo, e quando eu finalizo o dia, eu consegui fazer tudo, e parece que eu não corri tanto como eu corro nos outros dias. É incrível quando a gente prioriza a presença do Senhor, como as coisas se encaixam assim de uma maneira extraordinária. E acontece também o mesmo quando você não prioriza. Exatamente, é o contrário. A sua rotina, as suas tarefas parece que não saem do lugar, você tenta no seu trabalho, parece que não consegue, dentro de casa parece uma bola de neve, até com os filhos, eles ficam mais rebeldes, desobedientes, respondão. Então a gente tem que entender que nós precisamos da oração, de estar conectado com o Senhor para a gente viver bem, para a gente viver em paz, para a gente viver feliz realmente. Tem um versículo, Ju, na Bíblia que me conforta muito. Está escrito em Isaías 40, no verso 29, que fala assim, que ele fortalece ao que está cansado e dá força ao que está sem nenhum vigor. O Senhor Jesus, Ele nos fortalece, Ele nos dá ânimo. E é importante saber que até os fortes também cansam. E precisa de descanso. Então, não é achar que nós somos mais fracos e que existe super homens, super mulheres que não cansam, que não são incansáveis. Todos nós somos, sim, nós somos limitados, sim. Mas quando nós resolvemos entregar o nosso cansaço, tirar um tempo, priorizar, na verdade, um tempo com o Senhor, Ele nos fortalece, Ele nos anima. E nós não devemos nos culpar por estarmos cansados, porque é normal. Até mesmo os fortes cansam. Então é normal a gente também se cansar da rotina do dia a dia, é muita preocupação, é muita correria, principalmente nós mulheres, né? Nós temos um grau de ocupação tão grande que tem hora que eu fico pensando, eu fico imaginando como é que a gente dá conta. Não é verdade? Então é normal se cansar. A gente cansa, a gente dá conta, mas a gente cansa também. E a gente tem que entender que a gente vai encontrar renovo, a gente vai encontrar vigor e força na palavra do Senhor e na presença do Senhor. Em Eclesiastes 3:1 está escrito que tudo tem o seu tempo e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, na nossa rotina, cada atividade do nosso dia a dia, há um tempo determinado. Há o tempo da gente estar trabalhando, o tempo de estar junto com os filhos, organizando a casa, lavando a louça, há tempo de estar no nosso trabalho, tempo de estar na presença do Senhor. Então, nós temos que tentar encaixar as nossas atividades de uma forma que não cause tanto peso em nós. E é importante também colocar nessa rotina um período de descanso, né? Nem que seja ali de meia hora você deitar no seu sofá e ficar descansada, sem ter que estar fazendo uma coisa ou outra. Importante trabalhar a semana inteira, mas ter pelo menos um dia de descanso. A gente merece. Precisa. Porque se a gente tentar realizar todas as atividades da nossa rotina em todos os dias e não ter um período de descanso, a gente vai ficar extremamente exausta e não vai produzir da forma que a gente gostaria, tanto dentro do nosso lar, como também no nosso trabalho. Ju, e é importante o que você estava falando, que quando a gente não tira um tempo para descansar, a gente fica muito exausta e não consegue fazer as coisas com a qualidade que a gente costuma fazer e não consegue atender da forma que a gente precisa atender as nossas necessidades, a nossa demanda. E é interessante sempre observar que a gente trabalha, não respeita descanso, não respeita o corpo, não respeita saúde, não respeita nada e a gente vai. Só que aí que chega uma hora que o corpo falha, aí a gente para. Aí a gente não reduz, não, a gente para, porque o corpo não aguenta. Então, por que a gente não trabalha com organização? A gente não prioriza o nosso descanso, prioriza a qualidade da nossa vida, para a gente conseguir continuar atendendo todas as nossas necessidades do trabalho, da família, tudo que a gente tem que fazer, tudo com ordem e decência, né? Para não parar, porque vai chegar a hora que o corpo não vai aguentar. A gente também precisa, de vez em quando, é como se fosse uma máquina, precisa de manutenção. E o que acontece? Vai ter que parar de uma vez. Eu tô falando isso porque eu já passei por isso, sou prova viva disso. Eu trabalhei, cuidando de tudo, sem tirar um descanso. Aí chegou uma hora que foi aquele famoso assim, pifou. Eu pifei.
Eu tive que parar. Eu tive que parar totalmente por um tempo, foi pouco tempo, mas até eu fui cuidar da minha saúde, tive que fazer exames, tive que tomar medicamento, e o principal era só falta de descanso. O principal era só falta de descanso. E aí eu tive que renovar tudo de novo, tive que melhorar. Aí depois disso eu tenho eu tenho consciência. A partir daquele tempo eu tenho uma consciência. Trabalho, me esforço, me dedico sim. Mas assim, quando eu vejo que eu estou muito acelerada, eu reduzo de novo. Quando eu vejo que eu estou correndo demais, eu piso no freio um pouquinho. Porque o corpo vai parar, vai parar. Se você não organizar o seu tempo, não organizar a sua rotina para você trabalhar todos os dias, com pausas e descanso, vai chegar uma hora que você vai parar de vez e você vai ter que parar totalmente. Não tem outra escolha, não tem outra saída. Em Provérbios 16:3 diz: confia ao Senhor as suas obras e os seus planos serão bem-sucedidos. Antes de organizar a sua agenda, organize o seu coração e coloque Deus no centro. Tem pessoas que têm o dia de organizar a sua agenda. Para ali alguns minutos e começa a ver o que eu tenho que fazer na segunda, na terça, na quarta. É importante a gente também fazer isso em relação à nossa vida espiritual também. Colocar a nossa vida espiritual como prioridade, como centro do nosso coração, que aí os nossos planos vão ser bem-sucedidos no Senhor. É importante priorizar o Senhor em toda a nossa rotina e entender que a gente precisa sim dele em tudo. No simples ato de alguma atividade na rotina, há algo bem mais complexo. Em tudo, o Senhor quer que a gente venha mostrar para Ele que nós queremos Ele em nossa rotina, não importa em qual horário, em todos os horários nós queremos Ele, em todos os dias da nossa rotina, da nossa agenda. Ju, como você falou, que além da rotina organizada, a gente tem que colocar o Senhor como prioridade, né? Uma coisa que eu uso muito para mim, e nos últimos tempos, então, e tem me feito não me perder tanto, né? Eu pego, assim, do dia o que eu tenho que fazer e pego o que é mais importante. Eu começo como o que eu tenho de prioridade. Primeiro, Deus, né? Nós temos que tirar um momento com Deus, o bem-estar da minha família, a casa e o meu trabalho. Eu priorizo isso aí, eu vou atendendo às necessidades, em ordem, eu vou atendendo às necessidades. Tem outras coisas para fazer? Tem. Mas eu priorizo o que para mim é mais importante durante aquele dia. E se eu conseguir fazer aquilo ali que é prioridade, para mim eu venci o dia. E o que eu não, as outras coisas que não é de tão importância eu não conseguir fazer, eu estou em paz. Entende? Porque tem dia que a gente vai conseguir fazer tudo, mas tem dia que eu vou ter que priorizar. Tem dia que eu vou ter que priorizar. E tem coisas que é indispensável. Por exemplo, o meu momento com Deus, o cuidado básico com a minha família, né, da minha casa e o meu trabalho. Isso aí eu tenho que atender, eu tenho que cumprir com esses compromissos durante o dia. Então eu priorizo isso aí, que é o principal, que é o primordial. As outras coisas, se não deu para fazer durante aquele dia, eu estou em paz, eu estou tranquila. E como você falou, né, Suzy, tem dias que a nossa rotina ela sai do controle. E quando isso acontece comigo, eu respiro fundo. E eu lembro que a minha paz, ela não vem da minha agenda, ela vem do Senhor. Se eu tiver paz com Deus, eu vou ter paz em todas as atividades do meu dia. E eu vou entender também quando não sair tudo como planejado, porque isso acontece muito na vida da gente. Nem tudo sair como a gente planeja desse jeito, desse jeito, e aí tem vezes que não vai sair como a gente quer, mas a gente não pode se frustrar, a gente tem que entender que Deus, Ele está no controle de tudo e Ele está no controle da nossa rotina. Uma coisa que eu aprendi muito, inclusive com você, é fazer menos com mais qualidade e mais tranquilidade e paz do que fazer muito na pressa, com uma qualidade inferior e estar sempre sobrecarregada. Isso é um ensinamento que eu aprendi muito com você e eu trago no meu dia a dia, eu trago na minha rotina. E é uma coisa que ajuda a gente a equilibrar, a estar mais tranquila, a estar mais em paz, a gente concentra melhor, a gente trabalha melhor e
isso é o que todos nós deveríamos fazer, né? De tudo aquilo que a gente for fazer, a gente vai dizer assim, olha, eu vou tirar esse momento para fazer isso, então eu vou dar o meu melhor aqui. Em tudo que a gente for fazer. Ah, mas eu tenho que fazer isso, então. Às vezes a gente acaba fazendo várias coisas, mas faz de qualquer forma, faz de qualquer jeito. Não consegue dar o melhor de si, porque eu tenho que terminar esse rápido para começar aquele, porque são muitas coisas durante o dia. Então eu aprendi e carrego isso comigo. É melhor eu fazer poucas coisas com muita qualidade, ter paz no meu coração, do que eu fazer muitas coisas sobrecarregada e ficar exausta e não conseguir fazer com tanta qualidade. Porque tem vezes que a gente quer carregar o mundo inteiro em nossas costas. Exatamente. E a gente se pressiona muito. Eu tenho que dar conta de tudo. E a gente não consegue. A gente tem que entender que a gente não consegue, que a gente vai ficar triste no final do dia por não ter conseguido. Mas é porque a gente acaba se sobrecarregando demais. Né? Isso eu creio que não é a vontade do Senhor. O Senhor não quer isso para a nossa vida. Ele quer que a gente desfrute da nossa vida aqui nesse mundo com um pouco mais de tranquilidade, que a gente aproveite. Por exemplo, um dia desse, acabou a energia aqui em casa de tardezinha e o meu filho foi deitar na calçada aqui em frente de casa. Aí eu vi o Arthur deitado na calçada e eu falei assim, Arthur, o que você está fazendo aí? Ele estava comendo biscoito e olhando para o céu. Aí eu falei assim, eu também vou deitar. Eu peguei um pano, deitei lá no chão e eu fiquei deitada lá, a Gabriela veio, depois veio o pai dela. E aí eu comecei a olhar para o céu e logo começaram a surgir as primeiras estrelas. Aí eu falei assim pro meu esposo, às vezes a gente está tão acelerado que a gente não consegue nem apreciar a beleza que o Criador deixou para nós, Suzy. Eu vendo aquelas estrelas do céu, mostrando para Gabriela, eu nunca tinha pegado e deitado ali naquela calçada para poder ver. Contemplar algo tão lindo. Quando eu era criança, era mais natural a gente no lote olhar para o céu, para as estrelas, mas aquele dia, sem energia em casa, nos proporcionou um momento tão lindo. A gente tem que parar um pouquinho, às vezes sentar numa cadeira debaixo de uma planta que nem na sua casa. Eu olho aqui em frente de casa, tem um pé de jambo, tem a casinha ali da Gabriela. Sentar um pouco e comer alguma coisa lá debaixo daquela árvore, só contemplando o que o Senhor... E agradecendo. Porque não tem como, quando você começa a meditar, a contemplar a natureza, não tem como você não se emocionar e não agradecer ao Senhor. Porque só de você ter olhos para ver, para contemplar, é extraordinário, é maravilhoso. Às vezes as pessoas querem contemplar grandes coisas, eu só vou parar para apreciar a beleza quando eu for em uma praia lá no Caribe. Exatamente. Que é maravilhosa, perfeita. Mas na casa da gente, você olhar uma planta, você olhar para o céu é para todo mundo, Suzy. Você pegar e parar, olhar para o céu e ver as estrelas, a lua e o sol nos aquecendo, isso é motivo para agradecer. A gente tem que começar a apreciar as pequenas coisinhas, valorizar aquilo que o Senhor deixou para nós e colocar na nossa rotina também, que a gente vai ser mais feliz, eu tenho certeza. Sim. É só usando aqui um exemplo que eu passei ontem. Na área da minha casa tem uma casinha de passarinho. E o passarinho vai lá, bota o ovinho, vai embora, daqui a pouco nasce o passarinho e vai embora, cresce o passarinho e vai embora. Aí depois de um certo tempo, volta de novo, bota o ovinho de novo, tem passarinho de novo e vão embora. A casa deles é ali. É na minha casa, a casa deles. E ontem eu estava até lembrando que eu estava tentando gravar um vídeo e esses passarinhos faziam tanto barulho, eu estava gravando um vídeo com Vestido de Fé, e o passarinho fazia tanto barulho, e eu fui lá fora, brava com aquele passarinho, e eu briguei com aquele passarinho para deixar eu gravar meu vídeo em paz. E aí depois, quando eu voltei, que eu fui brigar com eles, que eu voltei, aí eu meditei, eu disse, eu não posso estar fazendo isso. Isso é uma beleza tão maravilhosa que eu tenho dentro da minha casa. Um barulho tão bom. Tão bom, e é tão interessante, às vezes, quando eu tô assim, aí eu vejo que eles estão com muito barulho, que eu vou lá, eles estão brigando. Eles estão trazendo comidinha pro pequenininho na casinha, sabe? E aquilo é tão interessante que eu fico meditando sobre a vida daqueles passarinhos ali, sabe? É uma companhia. Às vezes quando amanhece o dia que eu abro a porta, aqueles passarinhos estão brigando assim em cima da telha, assim, vão pro chão e pulam no muro e brigando. E aquilo ali, eu fico vendo assim, a convivência dos passarinhos, eles vivem em família também. Tem sempre 2 adultos, que eu acredito que é o pai e a mãe, e fica dando assistência pro pequenininho que tá lá dentro da casinha até voar. Então,
às vezes a gente está numa correria tão grande que a gente não consegue ver essas coisas simples que nos encanta, né? Que é tão maravilhoso. Agora não, mas até uns dias atrás vinha passarinho de todas as espécies no meu quintal. Não sei porquê. Vinha passarinho azul, vinha passarinho amarelo, vinha passarinho marrom. E eu sentava lá com as minhas filhas e ficava chamando elas para ver a beleza daqueles passarinhos. Aí elas ficavam, mãe, se a gente pudesse pegar, eles não deixam, porque eles não são domésticos, né? A gente tem que tirar um tempo. Ah, mas eu não tenho tempo. Você está perdendo tanta coisa maravilhosa da sua vida. Né? Sim. Nos pequenos gestos, nas pequenas coisas, a gente encontra paz, a gente encontra equilíbrio, a gente sente o amor de Deus nos mínimos detalhes. Desacelera um pouquinho para poder ouvir. Isso, e é necessário. Porque a gente fala, mas eu não tenho tempo, eu não posso. Às vezes a gente fica até estressado, fica assim, fadigado. Eu não tenho tempo, eu não posso. Mas será que você não tem mesmo? É porque você não está conseguindo organizar a sua rotina ou você não está se priorizando. Você não está priorizando o seu descanso. Ainda que seja 10 minutos por dia, 15 minutos por dia, no final do dia ou no início do dia. Tem gente que é muito esperto logo no amanhecer do dia, né? Acorda muito cedo, vai correr, vai fazer alguma outra coisa. Qual o horário que você está mais ativo? Tira um pouco daquele tempo, se para você for no início do dia, se for no final do dia, e comece a tirar 15 minutos por dia para você apreciar um pouco da natureza. Você vai ver o quanto é maravilhoso e especial. E o quanto vai fazer bem para a sua saúde física, emocional, tudo. Vai fazer muito bem. É uma terapia. Sim, sim. Que eu vejo também uns passarinhos que vêm comer a ração aqui da mel aqui na área. Eles chegam e nós ficamos observando da janela, eles pegam a ração e saem voando. E é tão bonito, né? Interessante, sim. A gente começar a apreciar as pequenas coisas, não é esperar uma oportunidade de você viajar para um outro país para apreciar, né? Eu era aquela pessoa que acordava de manhã. Eu vou contar para vocês como era a minha rotina conturbada e o que eu fiz para poder melhorar. Eu acordava de manhã. A primeira coisa que eu já ia começar a fazer era vir para o meu ateliê para poder fazer vestidos. Eu tinha uma agenda que tinha muitos vestidos para poder entregar na semana. Então eu já acordava imaginando vir para o ateliê. Aí eu corria para cá, e aí quando a Gabriela acordava, eu voltava lá para dentro, e aí eu tentava cuidar dela lá e cuidar um pouco da minha casa, e aí o tempo para o Senhor eu ia deixando. Aí agora não, daqui a pouco eu vou lá e eu leio a Bíblia, daqui a pouco eu vou lá. E eu ia passando uma hora, ia passando outra, e eu tentando equilibrar, cuidar do ateliê, cuidar dos filhos, cuidar da casa, tempo com Deus. E quando eu via, no final do dia, eu não tinha feito nada muito do jeito que eu queria. Nem os vestidos eu tinha feito direito, a minha casa estava toda bagunçada e eu não estava dando tempo para a Gabriela, porque para ter mais tempo com os filhos, a gente trabalha em casa para dar mais atenção para os filhos. Eu não estava dando atenção nem para o Arthur, nem para a Gabi. Não estava me fazendo feliz. Eu estava extremamente triste, eu estava me culpando demais. Frustrada, né? Frustrada. Eu estava me culpando demais e eu orei ao Senhor. Eu na minha área aqui da minha casa, quando eu estava lavando a louça, eu fiz uma oração ao Senhor. E eu pedi para Ele me ajudar a organizar melhor a minha rotina. Eu não queria abrir mão do meu tempo no meu trabalho, do meu tempo com os meus filhos, cuidando da minha casa. Eu queria dar conta das coisas, mas de uma forma que não me deixasse tão triste. E ainda tinha dias que eu ia trabalhando até 10 horas da noite. Chegava aqui, os meninos chegavam aqui da escola, o meu esposo chegava, ficava no ateliê, iam para dentro de casa. E eu não estava feliz. E como eu falei, eu fiz uma oração para o Senhor. E antes de viver essa rotina tão cheia de coisas, eu sempre fui uma pessoa organizada. Eu acho que mais me pegou aí nessa bola de neve na minha rotina foi porque, para mim estar feliz, eu preciso de ter a minha rotina super organizada. E eu não estava conseguindo. Mesmo que eu tentasse, eu não conseguia. Aí foi quando eu fiz essa oração e pedi para o Senhor para Ele me dar sabedoria, como eu deveria administrar o meu tempo, para mim estar feliz em todas as áreas da minha vida. E eu fiz essa oração para o Senhor e eu pedi mais tempo para Ele, para me estar na presença dEle. Eu falei para o Senhor que eu queria fazer tudo, mas que o tempo com Ele começasse a ser prioridade na minha vida. E aí o Espírito Santo, dia após dia, foi me ensinando como cuidar da minha rotina.
eu sabia que eu precisava da minha casa organizada, de tudo organizado para me produzir melhor no meu ateliê. O período da manhã eu deixei para cuidar da minha casa, fazer almoço, cuidar de lavar louça, roupa, o tempo de estar com a Gabriela, fazendo as tarefas, cuidando também do meu corpo, de ir para academia, cuidar da minha saúde. Eu coloquei no período da manhã. Tenho que dar conta de todas essas tarefas sem ser o meu trabalho no período da manhã. Aí, no período da tarde, ela vai para a escola. É quando eu posso me dedicar mais aqui ao meu ateliê, às minhas alunas. Então, eu venho para cá me dedicar 100% ao meu trabalho, assim como eu faço no período da manhã. E isso ajuda muito. Não é a gente tentar o dia inteiro estar focada no nosso trabalho, produzindo, porque as outras áreas vai estar em deficiência e isso não deixa a gente feliz. Então, a gente tem que organizar por blocos ali. O trabalho nesse horário. 2 horas que eu tenho para dedicar ao meu trabalho? Vai ser 100% ao meu trabalho. 2 horas que eu tenho para minha casa? Eu vou me dedicar 100% à minha casa. Nós temos que fazer assim. Não é tentar dar conta de tudo ao mesmo tempo, porque vai chegar o final do dia, a gente não vai ter feito nem a metade do que era para poder fazer. E hoje eu sou muito mais feliz. Eu tenho uma paz tão grande dentro de mim, porque eu consigo fazer de forma equilibrada aquilo que eu quero para a minha vida. Eu tenho que pedir para o Senhor sabedoria. Nada melhor do que a gente para saber sobre a nossa rotina. A minha rotina é diferente da rotina da Suzy e é diferente também da sua aí do outro lado. Então você olha para a sua rotina e tenta ver o que eu posso fazer para poder melhorar. Senhor, me ajuda. Como que eu vou fazer? Aqui no ateliê, eu sempre fui aquela que tinha muitas encomendas, muitos vestidos para poder fazer. Hoje eu sou mais dedicada ao curso, às alunas, mas o que me ajudou também? Eu posso fazer tranquilamente 2 vestidos numa semana? Eu vou pegar só 2 vestidos para fazer. Eu não vou pegar 4 para poder fazer, porque eu sei que vai mudar muito a minha rotina e eu não vou conseguir. Então, a gente tem que olhar para a nossa rotina e encaixar somente aquilo que a gente vai conseguir fazer com maestria do que fazer um monte de coisa e não conseguir fazer da forma que a gente sonha. Vamos compartilhar nesse momento algumas práticas que nos ajudam a melhorar a nossa rotina. Nada melhor do que a gente começar o nosso dia com uma oração sincera, chamando o Senhor para estar ali com a gente durante o nosso dia, nos guiando em cada passo que a gente der. É importante também a gente priorizar, ainda que seja um versículo da palavra do Senhor. É importante nós tirarmos o nosso tempo para estudar a palavra do Senhor todos os dias. Mas se talvez o tempo está muito corrido, priorize pelo menos um versículo. Eu costumo dizer... se o dia foi muito corrido, você não conseguiu ler, não abra mão de ler, pelo menos na hora de dormir. Leia um capítulo, se você puder. Eu sempre leio com minhas filhas antes de dormir, eu sempre priorizo isso. Eu tenho o meu momento com Deus durante o dia, mas à noite eu não abro mão. Antes delas dormirem, eu tenho o momento da leitura da palavra com elas, ainda que seja um capítulo, eu explico ali, né, um pouco, e a gente ora para a gente dormir. Então, eu acho que isso é prioridade, ter também a leitura da palavra do Senhor. É importante também, no nosso dia a dia, fazer pausas conscientes. Parar um pouquinho, respirar, agradecer e se lembrar que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. E também, Ju, é muito importante, se a gente tiver a oportunidade, de ter uma conversa com alguém de confiança para fortalecer o nosso coração. Não é qualquer conversa, não é uma fofoca, né? Não é conversas impuras, mas uma conversa que fortalece o coração, uma conversa de ânimo. Vamos falar um pouco sobre o Senhor, vamos falar um pouco sobre a palavra, vamos falar um pouco sobre as vitórias, né? Testemunhar. Né? Testemunhar do Senhor. É importante a gente também ter esse tempo, ainda que seja por mensagem, como a gente sempre faz, né? Porque às vezes a gente não tem o tempo de a gente se encontrar pessoalmente, mas a gente conversar pelo telefone, isso é muito importante, é muito necessário. Compartilhar, né? Sim, faz muito bem, faz muito bem. E não podemos também esquecer de descansar. Jesus também ele descansava. Muitos dos profetas na Bíblia tiravam o tempo para descansar.
É importante a gente não se sentir culpada quando tirar um tempinho para poder descansar um pouco. Não precisa ser 2 horas, é igual a Suzy falou no decorrer do episódio, 15 minutinhos, né? Nós não podemos esquecer. Então, tira aí 15 minutinhos para descansar todos os dias, para você depois voltar para a sua rotina muito mais, com mais energia, com mais vontade. Exatamente. Minha amiga, lembre-se, o cansaço ele não é fraqueza, ele é um convite de Deus para você descansar nele. Ele promete renovar nossas forças, como está escrito em Isaías 40, no versículo 31. Que essa verdade encha o seu coração. Que você não venha se sentir fracassada porque está cansada, mas que você venha encontrar no Senhor refúgio, venha encontrar descanso, venha encontrar paz para a sua alma. Nesse momento, nós iremos orar com você. Vamos falar para o Senhor aquilo que o nosso coração mais almeja, mais deseja, mais precisa nesse momento. Vamos levar até Ele através da nossa oração. Senhor Jesus, estamos na Tua presença mais uma vez. Obrigado porque o Senhor sempre está conosco. Ainda quando nos sentimos cansados, sobrecarregados, nós sabemos que o Senhor está ali a todo momento. Prontos a nos abraçar, prontos a nos encontrar. A Deus, que nessa tarde nós venhamos ser mais despertados a levar diante do Senhor as nossas preocupações, Senhor, o nosso cansaço, o nosso medo muitas vezes, as nossas dúvidas, os nossos anseios, mas que nós venhamos aprender a descansar no Senhor. Mas ainda que nós estamos sobrecarregados, que nós possamos tirar, Senhor, priorizar do nosso precioso tempo, um tempo para estar na Tua presença, falando com o Senhor, fortalecendo a intimidade, fortalecendo esse elo, essa amizade que o Senhor quer para cada um de nós. Visita essa pessoa que está nos assistindo nesse momento, que ela venha, Senhor Jesus, encontrar no Senhor refúgio, força, graça para continuar, que ela não venha se culpar porque está cansada, porque o Senhor nos ensina também a descansar. Nós precisamos que o Senhor venha nos fortalecer, nós precisamos que o Senhor venha nos ensinar a descansar no Senhor. A Tua palavra diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Que nós venhamos aprender a priorizar, a estar na Tua presença, que nós venhamos nos enriquecer, nos encher, Pai, através da Tua palavra, através da oração, alimentar a nossa alma. A Deus, para que nós possamos ser fortalecidos, o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um episódio. Foi uma alegria estar com você. Te aguardamos no próximo, hein? E não se esquece de se inscrever aqui no canal. Curte, compartilha, comenta. Se você, através dos episódios, tem sentido o Senhor falar ao seu coração, tem um testemunho, né, Suzy? Você tem aprendido algo, né? Para poder nos contar. Comenta aqui, vai ser muito bom ler cada palavra e nós estamos aqui para poder responder também vocês. Até o próximo episódio e que a paz de Deus guarde o seu coração.